Amém? Por gentileza, abram aí, como eu li no início, na carta de Paulo, ou melhor, estamos com Paulo, agora é João, de João, tá bom? Primeira epístola, primeira carta de João para a igreja. Amém? Eu citei o capítulo 1 até o versículo 4, irmãos. Eu dei uma introdução para a igreja. E eu quero falar algo para você nessa noite sobre defesa. Amém? Sobre defender. Mas que defesa que é essa? É uma especial. Essa vem dos céus. É a defesa do Pai, do Filho e do Espírito Santo para comigo e para com você. Amém? Muitas vezes eu quero me defender, eu quero me auto-justificar, mas nós temos que entender que através da Bíblia, há alguém que justifica você e a mim. E é disso que João está tratando. Amém? No início, ele vai falar o que eu li, alegria seja completa. Ele vai falar sobre a luz, sobre o pecado, sobre a confissão, sobre a propiciação, ou seja, de alguém ter tomado o nosso lugar. Amém? E eu vou usar o versículo que eu amo muito. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, ou por aqueles que crêem nele como seu único e eterno Salvador. Amém? Obviamente que ele está falando isso para a igreja, mas ele sabe que todos pecam, ele pecava, mas ele vai mostrar uma saída para o pecado, não somente para o ato, ele vai mostrar, melhor ainda, ele vai mostrar a saída para aquele que peca. E quem é aquele? Ou quem são aqueles ou aquelas? Somos nós que pecamos todos os dias, diariamente. Pecados de omissão, pecados de comissão, pecados físicos, pecados mentais, pecados da alma e assim por diante. Mas nessa noite eu quero declarar para você, segundo a palavra de Deus, há um advogado, há um paracleto, há um consolador, há um que justifica o teu e o meu pecado, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 1, versículo 5. Amém? Ora, a mensagem que parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ele começa já apresentando quem é o nosso Senhor. Quando eu li no início do culto, ele mostra ele como verbo. Continuando, o próprio Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, se não me engano. O verbo, a palavra, o Logos de Deus. Amém? E agora, logo a seguir, no versículo 5, ele coloca, ele é luz. Amém? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que esta, que Deus é luz e não há treva nenhuma. Amém, irmãos? Ele é a luz do mundo. Ele é a luz para aqueles que nele creem. Mas não somente luz de clarão, de ver o dia claro, de observar tudo, mas é luz interior. É aquele que mudou a minha e a tua vida, que estava em trevas, mas hoje ele está na luz. Nós deixamos as trevas e viemos para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa presença. Aleluias. É disso que João está falando. João apresenta Cristo com muitas coisas, e entre elas, nesse versículo, que ele é luz. Para quê? Para justamente ele chegar onde que ele quer. Estou dando uma introdução dentro para você entender o que Deus me tocou, o que João quer dizer para nós. Depois ele vai, versículo 7, 1:7. Estamos trabalhando em João, tá? Capítulo 1 ao 2. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão
uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem tem a luz, quem tem Cristo, tem que ter comunhão, tem que amar. Às quintas-feiras tem que perdoar, irmãos, aleluia. Tem que estender a mão, tem que sentir a dor do irmão, a dor da irmã, a dor de um país vizinho ou longínquo. Porque são pessoas, umas cristãs, outras não, que carecem da glória e da luz que eu e você temos. Amém? Eu muitas vezes seguro muita coisa que eu penso do mundo, irmãos. Que me preocupo mais em pregar a palavra, em falar do texto. Amém? Porque eu vou falar para você. Está gravando, né? Vou ter que falar. Irmãos, deem glória a Deus por eu não ser Deus. Pode glorificar. Amém? Entenderam? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. Um Deus de paz. Um Deus de graça. E eu não sou universalista, não. Longe disso. Eu creio que tem céus e tem inferno. Sabe por quê? Porque o nosso Cristo, o nosso Jesus, o mesmo que falou dos céus, ele falou do inferno. O mesmo que falou que muitos vão para os céus, ele disse também que muitos vão para o inferno. Um lugar de ranger de dentes. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Só em pensar isso eu fico, meu Deus. Mas nós queremos primeiro ir para o céu. Esquece o inferno. Nós temos em Cristo, primeiramente, para ir para o céu. Tá bom? E por consequência, Deus, né? Deus sabe. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos lá. Mais um pouquinho. 1:9. Estou dando um resumo para... Tá? Aí vem. Tá? No 8, vai, para contextualizar. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Aí já começa a introdução sobre, né, o capítulo 2, versículo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Lembra que eu comentei o que eu penso do mundo? Todos têm razão. Todo mundo tem razão. As grandes potências, os que investem na guerra, fazem a guerra, e os que não querem a guerra. Todo mundo tem razão. Ah, mas eu faço isso por isso, eu faço por aquilo. Todo mundo tem uma autodefesa. Mas o Deus que nós cremos diz no seu texto sagrado: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Amém? O nosso Deus está contemplando, irmãos. Naquele grande dia, eu creio que vai haver o juízo, e o Fábio citava esse dia. Não só o juízo, uma sentença. Amém? Porque se você parar para pensar, em João capítulo 8, quando aquela mulher é pego em adultério, né? Eles não somente julgaram, mas já deram uma sentença: mata. Como a lei mandava, atira a pedra nela até morrer. Não vou entrar no mérito aqui teológico para não, né, para nós ganharmos tempo. Mas o nosso Cristo, com toda a sabedoria, com todo amor, toda a graça, toda a misericórdia. Mulher, depois do que eu falei, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Amém? Opa, ó o juízo. Amém? Mas vai e não peques mais. Amém? Ele dá uma ordem. Há um julgamento, há uma sentença, mas há uma ordem. Errou, pecou, não agradou a Deus, peça perdão, se arrependa. Mas a palavra é essa: vai e não peques mais. Vá e não faça mais isso, porque isso não agrada a Deus. Pecar é errar o alvo. Pecado é transgredir contra a lei de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1. 1 ou 2? Fugiu a mente agora. 2, obrigado. As tuas transgressões. Obrigado, falando sobre o pecado. Mas, 2, obrigado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pecado foi ensinado aqui. Pastor Melco, você ensinou. Pecado não confessado. Pecado
que você não pede perdão, não se arrependa, o Senhor não ouve oração. Cheio de pecado, não me arrependo, não confesso para o Senhor, não peço perdão. O texto é claro: minhas iniquidades, meus pecados, minhas transgressões. Amém? É disso que João está falando, que todos nós somos pecadores. Paulo também diz o quê? Todos nós somos pecadores. Amém, irmãos? Todos nós estamos o quê? Destruídos da glória de Deus. Mas a propiciação, o sacrifício vicário, o que Cristo fez, tomando o seu e o meu lugar. Sacrifício por outro. Amém? Quando Ele sacrifica por mim e por você, Ele está dizendo: ei, eu estou perdoando os seus pecados. Ei, Birinha, vai e não peques mais. Ei, Bira, vai e me serve. Ei, vai me servir. Amém, igreja? Estou parafraseando para que você entenda que muitas vezes Deus fala conosco e às vezes eu faço logrado. Ah, não, Senhor, não tem isso, irmãos. Não existe isso, tá? E vamos lá. E João vai. Amém? O 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. 9. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só. João já está colocando o nosso defensor aí. O nosso paráclito no grego, o nosso advogado, o nosso consolador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo. Para quê, irmãos? Para nos perdoar o quê? Os pecados e mais, e nos purificar de toda injustiça. Por quê, irmãos? Porque diz o texto sagrado que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Aleluia! Irmãos, nunca esqueça, cristão não pode perder de vista a cruz. Quanto mais longe da cruz, mais longe de Cristo. Quanto mais perto da cruz, mais perto de Cristo. Por isso que João estava ali, Maria estava ali, as irmãs estavam ali, aos pés, como diziam os poetas, aos pés da cruz, ou no português claro, ao pé da cruz. E o Senhor sendo crucificado. E vou dizer só uma frase que ele falou. 7 coisas ele falou na cruz, mas uma delas foi essa: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Não sabiam mesmo. Lá na frente em Atos, Paulo e Pedro, os apóstolos vão falar isso: crucificaram o Filho de Deus. Amém? Levaram ao Gólgota, ao monte chamado Caveira, o Filho de Deus. Talvez até soubessem, irmãos. Não sei, não vou entrar nesse mérito. Mas o irmão João estava ali, as irmãs estavam ali, os apóstolos guardados. Aí é pregação para os pastores depois falar sobre isso. Amém? Mas Ele deu a vida por nós. E quando fala por nós, pelos nossos pecados. Amém? Ele comprou com sangue. Não foi ouro nem prata, foi sangue inocente na cruz. Como diz os grandes pregadores, como está na palavra também, irmãos, Ele pregou na cruz o meu, o teu, os nossos pecados, aleluias. Eu não poderia estar lá, você não poderia estar lá. Por quê, irmão Bira? Porque só poderia ser um Deus de Deus, pastor Melk. Só o Filho de Deus poderia estar lá, aleluias. Só Ele poderia estar, irmãos. Amém? O sacrifício tinha que ser pago, e tinha que ser pago com derramamento de sangue. Por quê? Amém? Porque Deus não muda o seu princípio. Desde o início, tudo foi dessa maneira. Tudo com sacrifício de sangue. Rapidinho, capítulo 3 de Gênesis, finalzinho. No início, Adão e Eva estavam nus, sem roupa, devido à inocência, sem o pecado. Quando pecam, perdem a inocência. Se vestem de folhas que eu não sei qual é, que eu esqueci, se é paneira, bananeira, mas uma folha mais longa para tampar ou tapar a nudez. Não somente a nudez externa, mas a interna, porque havia um pecado. Mas antes de sair, se você analisar o texto, que eu não recordo agora qual o versículo, eles vão sair cobertos de pelo de animal. Amém? Ou seja, o próprio Deus mata o animal, faz o sacrifício pelo homem, pela mulher.
Então, desde o início, o Senhor esteve de olho no homem e na mulher. Desde o início, o Senhor sacrificou por eles. E nessa noite não é diferente, irmãos. Através de Cristo na cruz, Ele sacrificou a sua vida para nos dar vida. Ele morreu para nos dar vida, e vida com abundância e vida eterna. Amém? Isso é patente na Bíblia, né? E temos que entender essas coisas, para que você não sejamos enganados, irmãos. Pastor Mel, que demais obreiros, colegiado de obreiros e obreiras, nós temos vivido tempos difíceis, onde nossa fé, estão querendo desacreditar nossa fé, nossa conduta, nossa postura, nossa ética, amém? E assim por diante. Vou citar o Fale. Nosso gênero. Amém? Mas Deus tem cuidado de nós. Eu tenho que entender. O meu saudoso pastor, nosso saudoso pastor Benedito, quando questionavam ele falava: olha, eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei quem eu sou. Como é bom você lembrar dessas coisas, irmãos. Como é bom você, a voz está aqui, ó. Eu gravei. Tá? Quando questionarem você sobre muitas coisas, olha, querido, eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei quem eu sou. Eu sou servo, eu sou um pequeno Cristo, eu sou aquele que crê e espera. E a grande questão, irmão, não é só crer, né? Nos dias de hoje, tem que crer e esperar. Se com Pedro, Paulo, os apóstolos já tinham dúvida, Pedrão, e aí? O Senhor Jesus está demorando. Fazia pouco tempo, irmão, que tinha ascendido aos céus. Amém? Aí vem Lucas, o médico, o sábio, que escreve o Evangelho de Cristo segundo Lucas, escreve Atos, e vai escrever uma carta a um homem influente da época, chamado, alguém lembra? Teófilo. Obrigado, pastor. A Teófilo, falando do quê? Da trajetória de Cristo. Quando você vai estudar esses textos, os autores, os teólogos são bem claros, a maioria é bem clara. Ele fez isso para que não esquecessem do Cristo, para que não esquecessem que Jesus andou nessa terra, que Ele comeu, que Ele bebeu, que Ele dormiu, que Ele abençoou, aleluias, que Ele ressuscitou mortos. E isso você vai fazer uma conta rapidinha aí, em média 30 anos depois da sua subida aos céus. Imagina hoje, aproximadamente 2000 anos se passaram. Então nós, que somos porta-vozes do Senhor, temos que continuar anunciando, relembrando, como está lá no texto, né, de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, da ceia do Senhor. Temos que estar relembrando e anunciando a morte, ressurreição e a volta do Senhor. Senão, o povo já nem lembra mais, nem sabe. Mas a igreja não pode esquecer. Amém? Nunca esqueça. Nós temos um autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo, que nos dá essa alegria plena, completa, que é a luz do mundo, que pede para ter comunhão, juntamente com o irmão. Tem pecado, mas para quê? Para pedir perdão, porque os nossos pecados serão o quê? Perdoados. E ele mostra claramente em Isaías: se não houver o perdão, se não houver realmente o arrependimento, Deus não ouve nossas orações. E se não ouve a minha oração, Ele também não está preocupado comigo no culto, irmãos. Lê Malaquias para você ver. Malaquias, se não me engano, são 4 capítulos. Tem um momento lá que Deus fala: olha, Malaquias, fecha as portas do templo, que eu não quero ouvir e nem ver ninguém. Por quê? Porque o povo não ia mais para cultuar, o povo não ia mais para adorar, irmãos. Adoravam ídolos, mentiras. Desculpa o termo, mas o termo é claro. Deixavam suas mulheres abençoadas por mulheres estrangeiras, por mulheres mais novas. E Deus diz: eu abomino tudo isso. É que a gente tem, logicamente, no nosso coração, um Deus de amor, obviamente. Mas amor, nos contextos bíblicos, é sinônimo de justiça. Ele ama porque Ele é justo. Ele é justo, por isso Ele ama. Amém? Então Ele é justo, irmãos. Então nós, como cristãos, temos que andar em justiça, em honestidade, sendo pessoas íntegras, sim, sim, não, não, não fazendo de mal para o irmão, não criando contendas, inimizades. Uma coisa que Paulo fala aos Gálatas,
nas versões antigas fala emulações. Sabe o que é emulações? Emulação, competição. Entre nós não tem isso. Pastor aqui é o pastor Melk. Eu sou co-pastor. Os outros são pastores, presbíteros, evangelistas, obreiros. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua chamada. Como Paulo diz, cada um foi vocacionado. Amém, irmãos? É que tem gente, pastores e amados, pensa que o céu vai ter um lugar reservado para os pastores. Esquece. Não estou menosprezando, pastor, e nem subestimando. Amém? De repente alguém vai ter um lugar mais privilegiado do que mim, ou melhor, do que eu, lá na glória. Amém, queridos? Então, o que importa é você e você ser servos, estar aqui louvando, exaltando e bendizendo ao Senhor. Amém? Eu sempre digo nas minhas pregações, que eu gosto de falar muito isso. Irmãos, nosso papel é o papel que Paulo fala ele fala para a igreja, se não me engano, de Coríntios, capítulo 3. Quem é Apolo? Ou melhor, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro, Cefas, tal? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Ele se responsabiliza. Faça a sua parte, eu faço a minha e deixa com Ele, aleluias. Mas eu quero pregar e salvar. Eu quero ensinar, doutrinar e salvar. Não, irmãos. É Ele que faz. Vou pôr a mão e eu vou curar. Não, você vai pôr a mão porque é bíblico, está em Atos dos Apóstolos. Mas quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem sara é Ele. Quando vamos entender isso, irmãos? Somos agentes do Senhor, homens e mulheres usados pelo Senhor. E uma coisa, citava esses dias com os obreiros, se sinta privilegiado por isso. Por quê? Porque os anjos queriam fazer a mesma coisa e não fazem. E segundo a palavra de Deus que eu creio, são mais poderosos do que nós, mas não fazem. Quem faz isso? Você, eu, nós. O Senhor nos escolheu para fazer isso. Amém? E o tempo foi, nem cheguei onde eu queria ainda. Jesus amado. Olha por mim, tá, irmãos? Tem edição isso aí, não? Corta aí umas coisas aí. O velhinho tem hora aqui. Amém? Tudo bem, irmãos? Aí chegamos, vai. Aí no 2, tá? Vamos lá. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, queridos? Irmãos, louvado seja Deus. Deus quer ser o nosso defensor. Amém? O dicionário define a palavra defender ou defesa nos seguintes termos: ação ou efeito de defender-se, contestação de acusação, com produção de provas em favor do réu, proteção, resguardo, preservação e assim por diante. Nesse ponto queremos dizer que se buscamos obedecer a Deus com fidelidade e mesmo assim sofremos alguma acusação sem cabimento, devemos dar a Deus a oportunidade de nos defender. Quando o autor fala, devemos dar a oportunidade, falar, Senhor, me defende, Senhor. Não ir para a via de fato, tentar tomar, como dizia o saudoso, satisfação. Entendeu? Não, deixa Deus te defender. Deixa o Senhor guiar o teu caminho. Esses dias pregaram, foi o pastor Léo, sobre José. O que o Senhor me passou, irmãos. Mas vocês têm que entender que Deus estava de olho em José desde o início. Deus está de olho em você desde o início. Essa causa que você colocou, Deus está vendo, irmãos. Pode ter certeza que no momento que você menos esperar, ou no momento de Deus, Ele vai trazer solução. Mas cuidado de tentar agir com o seu braço forte. Quando eu falo braço forte, é em vários sentidos, não só fisicamente, mas intelectualmente, na profissão que você exerce, no cargo, na função que você exerce na empresa. Toma cuidado. E José suportou. Eu gostei quando o pregador disse, e no final? O final tinha coisa muito melhor para José, irmãos. De repente, se o Senhor solta antes, ele ia ser apenas mais um. Não sei se ia ser um copeiro, um padreiro, não sei. Amém?
Mas no final, olha a honra que o Senhor deu para ele. Segundo, de Faraó, está aqui o anel, abaixo de mim, quem manda no Egito é você. E ali, nós sabemos que ali foi tudo planejado por Deus, que o mundo passava fome. O povo de Deus passava fome. Tem muitas lições ali. Mas José é um grande tipo de Cristo, que estava lá para quê? Para defender o seu povo. Amém? Para abençoar o seu povo, para divulgar sobre o seu povo. E acima de tudo, para prover para o seu povo. Nunca esqueça disso. Deus é o Deus que provê. É o Deus da providência. Irmãos, eu não gosto de falar muito da minha vida, o que Deus tem feito na minha vida. Não estou falando financeiramente, não. Estou falando como pessoa humana. Irmãos, para pensar. Quem tem angústia, depressão, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha sarar, venha curar, como o Senhor fez na minha vida, Senhor. Mata você todo dia. Quem não tem, não sabe. Depressão fere. Depressão dói. Angústia aperta o coração. Angústia não tem felicidade nem pensar. Angústia não é vida, angústia é morte. Mas quando o Senhor entra, quando o Senhor faz morada, a coisa muda. A depressão sai, a tristeza sai, a opressão sai, e Ele dá vida, Ele dá vitória, Ele dá saúde, Ele dá alegria para sempre, aleluias. Vida para o Senhor, aleluias, aleluias, para o Senhor, Ele é digno, só Ele é digno, poder, a glória. Irmãos, tem uma coisa, uma alegria, pastor, quando eu ouço pregações abençoadas, um louvor abençoado, uma saudação abençoada, na minha casa, com a minha família, com minha esposa, meus filhos, meu netinho, eu falo, Senhor, como é bom sentir isso, porque eu sei o que é não sentir isso, e senti isso, e foi depois que o Senhor me resgatou, que eu vim para a igreja. Obviamente, que eu não posso pregar igreja, mas eu tenho que pregar, que foi aqui que o Senhor usou os vasos, no BBC, né, para eu ser abençoado. Aí, a minha frase é essa, foi na OBPC que eu aprendi a obedecer. Então não tem como, né? Amém? Amém, igreja? Foi aqui, pastor Benedito, pastor Zé Carlos, outros abençoados que passaram aqui, pastor Elias e outros, irmãos abençoados que hoje estão na glória, irmãos que estão em nosso meio ainda. Amém? Não se iluda, irmão. Irmã Ivani, olha só o tamanho da mulher, amém? Mas que benção, né? Mas o Beni não fala que a irmã Beni é a matriarca, então a gente já põe, né? Então, né? Como o Pelé era ET, então a irmã Beni, então não se iluda, irmãos. Irmã, vou falar algo para a senhora, que Deus um dia me tocou. Eu conheço pessoas com 2 metros de altura, e não chega aos pés da senhora, viu? Amém? E Deus faz isso para confundir, irmãos. Não estou aqui para, Deus está me tocando em falar. Às vezes um fortão, um tal. E aí, ó, 80 e poucos anos, né? Pequena, mas uma grande mulher diante do Senhor. Mulher de oração. Eu não esqueço, eu trabalhava, que o pessoal pensa que nós aposentados nunca trabalhamos. Como velho, nunca foi novo. Eu ia trabalhar, às vezes eu passava ali para fazer alguma compra para a escola e eu ouvia mais essas mulheres ali, irmão Beni, orando. Eu já cristão, né? Aí eu falava, meu Deus, com certeza estão falando o meu nome. Não ouvi o meu nome, mas com certeza o meu nome estava ali. Porque à noite, no final de semana e feriado, eu estava ali. Amém? Então, irmãos, a importância. Amém? E é assim que Deus faz. Deus, como diz Coríntios, Paulo diz, Deus confunde os sábios. Amém? Deus confunde os que acham. Amém? É como Mateus 11, versículo 25. Deus escondeu dos sábios inteligentes e deu aos pequeninos a sua graça, a sua sabedoria, a sua unção, o seu Espírito Santo, aleluia. Assim como você é comigo e somos com nós. É isso que João está falando. Amém? Eu sei que você vai pecar. Ele está falando que se pecar, mas ele sabe que vai pecar. Como ele é pecador. Amém? Mas, fiquem tranquilos.
Regozijem, porque há um advogado, porque há um paráclito, porque há um consolador, porque há alguém que olha para você, amém? E perdoa os teus pecados. Ei, igreja, tem alguém olhando por nós, e esse alguém se chama Jesus Cristo. O texto sagrado diz que Ele continua intercedendo por mim e por você. Tanto é real que quando Ele manda o seu Espírito Santo, Ele fala a mesma coisa: Espírito Santo, interceda pela minha igreja. Continua intercedendo, irmãos. Eu não sei você, eu sei que nós não temos muito valor no mundo, mas o valor de uma alma, irmãos, vale muito para Deus. Por isso eu sinto tristeza quando não creio. Muitos querem ganhar o mundo inteiro e estão perdendo sua alma. Primeiramente, vai ser a alma que vai para o lugar que Deus sabe que não é bom, lugar de tormento. Mas antes disso, você pode analisar a alma como intelecto, como psique, o centro das vontades humanas. Eles não têm a vontade que nós temos. Eles não têm o desejo que nós temos de adorar, de louvar, exaltar o Senhor. Eles não têm essa vontade, essa preocupação de abençoar o próximo, de estender a mão para o próximo, porque eles estão preocupados só com seus grandes negócios, com seus grandes navios, iates, aviões. Nada contra isso, irmãos. A Bíblia não fala nada contra isso, mas onde estiver o quê? Teu coração, aí vai estar o seu tesouro. Nosso coração está em Cristo, porque Ele é o nosso grande tesouro, a nossa grande pérola. Aleluia! A diferença é essa, irmãos. Você pode ter tudo isso, mas nunca deixe, nunca esqueça de adorar ao Senhor. Simples, simples assim. Mas acham que isso pode comprar. Cuidado. Pode comprar sim um conforto, alguma coisa, mas, irmãos, o que nos espera é grande. Às vezes o Senhor me mostra tanta coisa assim, mas eu penso, não é possível, eu devo estar viajando. Mas eu gosto de sempre citar. João viu e o hino fala, eu também quero ver. Desejo ver. Para ver, tem que crer. Para crer, tem que estar adorando ao Senhor. Para crer, tem que esperar. Para crer, tem que permanecer. Para crer, tem que ser paciente. Então espera no Senhor, igreja. Amém? Louvado seja o nome santo, Senhor. Pastor, me dá um toque aí, quando for, levanta a mão aí, tá? Não. Eu já saí fora daqui várias vezes aqui. Irmão, só Deus na minha vida. Já saí fora do esboço aqui várias vezes. Hoje não tenho 10 não, mas eu tenho 6 folhas aqui, mas sem chance. Mais um pouquinho então, vai. Deus de poder e glória. Nesse ponto, irmãos, queremos dizer o quê? Foi assim que os homens de Deus do passado agiram. Citamos José, citamos Moisés, e entre outros, né? Agiram dessa maneira. Por quê, irmãos? Porque eles permitiram que o Senhor os defendesse, irmãos. Tá? Os jovens na fornalha de fogo e assim por diante. E aí vem a autodefesa. Na autodefesa, irmãos, eu vou citar isso que eu achei muito interessante. O perigo da autodefesa. Primeiro, é usada como um disfarce para esconder nossos erros. Rei Saul, por exemplo. Segundo, pode assumir um caráter de autopiedade ou nos fazer parecer injustificados e merecedores de tratamento especial. 3, racionalizamos ou justificamos os erros com palavras bem elaboradas. Nos 3 casos, a autodefesa funciona como uma forma de nos esquivarmos de possíveis responsabilidades dos erros. Então, o que eu estou querendo dizer que a autodefesa nunca vai ser perfeita. Ela vai ser perfeita sim, quando eu me ajoelhar, você ajoelhar e falar, Senhor, me perdoa pelos meus atos, transgressões e pecados. Eu me arrependo, Senhor, me defenda através do seu Filho Jesus, derramando seu sangue sobre mim. Aleluias. Simples assim, irmãos. Eu vou falar porque Deus está me tocando. Tem irmãos e irmãs, parece que tem vergonha de falar isso com o Senhor. Eu quero falar algo para você. Orar, oração, irmãos, não é falar bonito, ler um texto
de provérbios. Não. Oração é se derramar, se humilhar diante do Senhor. É a criatura se humilhando diante do seu Criador. E ali você fala. Muitas vezes o que eu, como homem, esposo, não falo nem para minha esposa, eu falo para o meu Senhor. Senhor, me perdoa, como homem, como esposo, Senhor. Depois como pai, como avô, como servo da Igreja de Cristo, como submisso ao ministério da BBC e assim por diante. Se derrame, se entregue, confesse, fale, você está diante daquele que pode te perdoar. Quando eu falo você, eu, né? Desculpa aí, sempre falar assim, mas para mim. Amém, irmãos? Se não complica. Não tenha temor, não tenha medo. Ah, mas o senhor vai ouvir falar isso? Ele já sabe, irmão. Ele tem que falar o que ele quer ouvir, né? Ele já sabe o que eu e você pensamos, o que nós sentimos antes de fazer. Irmãos, eu sinto algo, quando eu falo assim, tem irmão que torce o nariz, torce o bigode, mas irmãos, o Senhor Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nesse momento, já está nos vendo na glória. Nós já estamos na eternidade com Ele. Amém, irmãos? Amém. Essa questão de tempo, de espaço, de cronos, é aqui. O carinhoso de Deus é diferente, irmãos. Ele já sabe, só que como eu e você ainda não sabemos, nós temos fé que vamos chegar lá. Amém? Nós temos fé que vamos atravessar aquele portão, aquelas portas, amém? E vamos entrar juntamente com o Rei da Glória, aleluias. É nossa fé, irmãos. É nossa esperança, aleluias. E aí João vai, né? A autodefesa nos cega, irmãos. Amém? Defendemos, ficamos exaltados, não conseguimos perceber nossos erros ou parte da culpa. Além disso, quando permitimos que Deus nos defenda, conseguimos nos conter diante de uma acusação e reagimos a ela de forma certa, ou seja, a ira ou furor ou a importância, mas a mansa e serena palavra de Deus, ela vai nos direcionar a fazer o que é certo. Estou dizendo o quê? Que antes de tomar atitude, ore primeiro. Peça ao Senhor uma direção e depois vai fazer. Lembra, isso aí todo mundo fala. Quando você vai estudar um pouco, a gente que lê muitos autores, tem muitos aí que são psicólogos, filósofos aí, cristãos. E eles falam, o momento mais crucial da vida do ser humano não demora 1 minuto, pastor Melk. 1 minuto. Em menos de 1 minuto, você pode acabar com a sua vida ou de outro. Se todo mundo parasse 1 minuto, antes de qualquer situação terrível, e pensasse, e nós cristãos orássemos, aqui ó, Senhor, me abençoa, Senhor, não, Senhor, põe a mão, Senhor, com certeza, após 1 minuto, você faria diferente. Tanto nós, como o pessoal do mundo. Porque no momento que você está ali, no calor da coisa, né? Quando você está ali, a coisa é complicada. Ah, o pastor falou algo que não gostou. Ah, eu vou... Calma. Melquinho. Então, aí, então, não é assim. Ah, o Birinha. Ah, esse grandão vai ver. Grandão não, exagerei. Esse baixinho vai ver. Calma, irmão. Respira um pouquinho aí. Pelo amor de Deus. Se eu estou te... né? Amém? Porque é assim, irmãos. Isso a palavra de Deus nos ensina. Isso chama-se o quê? É fruto do Espírito. Longanimidade. Paciência. Eu sei que eu sou meio... Eu também eu falo isso, mas eu sou meio afoito também, irmão. Eu sou meio... Calma, birinha, tal. Entendeu? Então, né? Mas o pessoal... O Fábio perguntou, esse dia, se tiver uma guerra para ir, o senhor vai? Eu falei, se tiver lugar para bucha de canhão, eu vou, porque... No meio dos grandão lá, eu vou fazer o quê? No meio do Jonathan lá, do Vando. Vou fazer o quê, Jaime? Vou fazer o quê lá? Vou. Vai. Vamos para o final, vai. Vamos para o final. Vai. Ah, Jesus. Amém, irmãos? Tudo bem? Então, querido. Então, Jesus Cristo, o Senhor Jesus é o quê? É o nosso advogado. Amém? O termo advogado, paracleto, vem do grego. Já falei, tá? O que faz um advogado, irmãos? Defende seu cliente com base na lei.
Então devemos entregar a Cristo toda e qualquer condenação, crítica ou acusação, pois Ele é capaz de nos defender, uma vez que a sua obra consiste em salvar e livrar da condenação os que creem nele com sinceridade. Lembram? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Aqueles que são santos, separadas para o Senhor. Amém, irmãos? Eu entendo tudo bem, nós não temos mérito nenhum, mas o Senhor sabe quem está fazendo a sua vontade. Ou pelo menos nós estamos procurando fazer, cada dia nos aperfeiçoando. Então para nós há um defensor, para nós há um advogado, Jesus Cristo o justo. Amém? Ele conhece você e a mim, não só por fora, Ele conhece por dentro. O que nós pensamos, né? E que vamos fazer. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Tá? Então, quando confiamos em Cristo para nos defender, tá? Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Ninguém é infalível, mas quem acusa deixa transparecer que sempre está acima de qualquer suspeita. Todavia, Jesus diz a estes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Isso é fundamental, até o povo lá fora fala isso, irmãos. Julgar, sentenciar, mas todos têm pecados, irmãos. Nós estamos aqui para quê? Eu gosto sempre de citar isso, porque é bíblico. Primeiramente, eu e você somos salvos do quê? Da ira de Deus. Por quê? Citei já no início. O Senhor Jesus pregou sobre céu e inferno. Se há condenação, se há inferno. Amém? Por quê? Porque há a ira de Deus. É simples. Quem lê Bíblia sabe. O Antigo Testamento. Deus sempre se irando com o povo de Israel, com o povo dele. Por quê? Alto e baixo. Deixava de que nele, nos mandamentos que ele deu a Moisés para dar para o povo, iam adorar o quê? Ídolos, adorar deuses, adorar nações estrangeiras, se misturar e assim por diante. Novo Testamento, quando Cristo vem, Ele pega, mesmo após 400 anos. Amém? Quem foi que citou comigo essa semana sobre isso? Foi você? Um de nós citou. O Senhor Jesus Deus passa 400 anos em média sem falar com o povo. Quando vem, o primeiro profeta que Ele manda a falar, primeiro para nós, mas era o último já, que era João Batista. Olha a pregação do homem: raça de víboras, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Quer dizer, um bom tempo sem ter profeta. Tudo bem, sabemos isso, né? O pastor Melco já ensinou, que não é que não falou, mas não tinha um profeta, um porta-voz exclusivo, de ofício. Porta-voz, profeta de ofício, para falar com o povo. E a primeira mensagem do homem é essa: raça de víboras, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Eu achei legal isso aí. Poxa, Senhor, depois de 400 anos, ainda vem essa pancada ainda, essa paulada, Farley. De 400 anos, raça de víboras. E mesmo assim, muitos se arrependiam. Quando você vai estudar, muitos soldados romanos ali, à beira do Jordão, tiravam a farda e mergulhavam e se batizavam. Paulo na prisão, duro ali, muitos também choravam, se levantavam, tiravam a farda e se rendiam ao Senhor. O carcereiro é um exemplo claro de Atos 16, 31 ali. Amém? Então é isso, irmãos. Não importa. Não importa, eu entendo que cada um, Deus deu uma pregação, uma palavra, mas tudo tem o quê? Glorificar ao Senhor. Que as vossas obras, como está lá em Mateus 5, 14, que as vossas obras glorifiquem o Pai que está no céu, porque vocês são sal da terra e luz do mundo. E essa luz do mundo eu fico até lisonjeado. Ele que é a luz, e nós passamos através dele ser também luz. Irmãos, tem coisa que é profunda. Comece a meditar nessas coisas. Pastor, acho que agora eu vou terminar, tá bom? Irmãos, terminar com o pastor Melco já olhou assim e tal, então eu vou. Tá bom? Então vai. Uma pergunta. Irmãos, uma verdade inegável. Todo cristão peca, sim ou não? Sim, mas o Senhor tem o remédio para o pecado. A nossa confissão pelos pecados. E o Senhor Jesus Cristo nos purifica pelo seu sangue. Essa dádiva permanece irrevogável. Vem de Deus para todos que creem.
visto que a morte do Senhor Jesus Cristo pagou completamente a nossa punição pelo pecado. Amém? Mais um para terminar. Pastor, segura aí. Jesus. Amém? Então, irmãos, a Bíblia nos mostra a grande misericórdia de Deus e nos ensina a ter obediência a Ele, permitindo que Ele, o nosso Deus, nos defenda. Que Deus venha defender cada um de nós através do seu sangue, mas que venhamos pedir perdão, amém? Venhamos nos arrepender para a glória do seu nome, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado.